Um telefone preto ressurge no meio do gelo. Mãe e filha enfrentam um grande trauma. E um filme que pode render o Oscar de melhor ator para o The Rock. Charles, o mundo não é mais o mesmo. Vamos conversar sobre isso e sobre alguns filmes que valem muito a pena conferir. Tá na hora de conhecer 6 filmes lançados em outubro de 2025. Sejam muito bem-vindos. Meu nome é Eduardo Viana e comento aqui sobre filmes e séries. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já quero te convidar a inscrever-se nesse canal e também me acompanhar por aqui. Um dos melhores filmes de terror de 2022 finalmente ganhou uma sequência. O Telefone Preto 2 chega com mais terror, suspense e muito frio, abraçando ainda mais o sobrenatural a partir do que já foi estabelecido no primeiro filme. Uma nova jornada começa para o menino Finney. 4 anos após escapar do seu sombrio sequestrador, ele tenta viver uma vida normal, sendo ele o único sobrevivente do cativeiro, mas ainda tem muita dificuldade para superar seu trauma. E já que tudo sempre pode piorar um pouco mais, sua irmã mais nova começa a receber chamadas do telefone preto em seus sonhos e tem pesadelos recorrentes com 3 garotos sendo perseguidos num acampamento. E assim ela decide investigar a origem dessas visões e convence o Finney a visitar o local durante uma tempestade de neve. E se eles inventam de ir até o local, obviamente precisam aguentar as consequências também. Daí eles descobrem que existe uma conexão entre a família deles e o assassino que tanto os atormenta. Sabemos que o sequestrador foi morto no primeiro filme, porém ele retorna e ainda mais poderoso, mesmo depois de morto. Dessa vez, Gwen ganha mais destaque e toda a história deve se desenrolar a partir das visões e pesadelos que ela tem. Já o Finney estará mais focado em proteger a irmã, ao mesmo tempo em que precisa enfrentar seu trauma e também o retorno de seu sequestrador. Telefone Preto 2. Nada queima tanto quanto o gelo. Me diz aqui se você já viu ou se pretende ver esse filme. Tron me parece aquele tipo de franquia que de vez em quando lança um filme só para ver se consegue cair na boca do povo e se firmar, mas parece que não tem jeito. Talvez até seja uma franquia consolidada. Possui uma base de fãs, visualmente os filmes são sensacionais, porém, seja aí, não é tudo. Tron poderia ser uma franquia muito melhor do que é hoje. Quem sabe, Tron Ares pode fazer isso acontecer. E se não fizer, quem sabe na próxima década. Nesse novo capítulo, conheceremos o programa Ares, uma espécie de computador altamente qualificado e melhor desenvolvido que os demais já presentes na Terra. Em uma importante missão, Ares é retirado do mundo digital para resolver os problemas do mundo real, marcando assim o primeiro encontro da humanidade com os seres de inteligência artificial do universo Tron. Pode ser um filme muito interessante e eu espero que seja um excelente novo capítulo para essa franquia. Jared Leto, nosso querido Coringa do Snyderverso, é quem protagoniza esse novo Tron. Gostaria de saber o que você acha dessa franquia e o que você espera desse novo filme. Me diz aqui se você já viu ou se pretende ver. Em um mundo de filmes de ação, terror e tudo mais, às vezes tudo o que precisamos é de uma comédia romântica para dar risada e se divertir. E se é disso que você precisa, esse não é o melhor filme para isso. Se Não Fosse Você nos mostra a dura realidade de uma mãe e de sua filha adolescente, logo após de um trágico acidente causar a morte de 2 membros da família delas. Por ter sido mãe muito cedo, Morgan tenta proteger a filha de cometer os mesmos erros, enquanto Clara tenta encontrar a sua independência, escapando das restrições da mãe. Elas são muito diferentes e a distância entre as duas parece crescer ainda mais depois do acidente, já que o pai de Clara e marido de Morgan era o âncora da família e trazia paz no meio do conflito. E agora, a convivência, que já era complicada, só piora quando os segredos da família vêm à tona. Enquanto tentam reconstruir a vida, Morgan encontra consolo na última pessoa que imaginava e Clara vai atrás do rapaz que ela sempre sonhou. Apesar de todo o drama, o romance também vai conduzir o filme, e a partir do relacionamento complicado entre mãe
mãe e filha, veremos as duas reencontrando o amor com seus respectivos pares românticos. Mas veremos também as duas redescobrindo a força e o amor entre mãe e filha. McKenna Grace é uma das protagonistas e só por isso já vale a pena conferir. Ela interpretou a querida Paige em Jovem Sheldon e estará também no próximo filme da franquia Pânico. McKenna Grace é uma das melhores atrizes de sua geração. Me diz aqui nos comentários se você já viu ou se pretende ver esse filme. Filmes que são releituras de clássicas histórias são simplesmente surpreendentes. Pode ser bom, pode ser ruim, mas sempre acaba surpreendendo. Seja pela estranheza, pela bizarrice, ou até mesmo pela ousadia de contar uma história conhecida de forma diferente. E esse é o caso desse filme, que não é apenas uma releitura de Cinderela, mas vai mostrar também o ponto de vista da meia-irmã feia da Cinderela e tudo o que ela enfrenta para se destacar e conquistar o coração do príncipe. Nessa história conheceremos Elvira, a meia-irmã feia da princesa Cinderela. Ela vive com sua família em um poderoso reino, onde poucas coisas são tão importantes quanto a beleza. Elvira está totalmente determinada em conquistar o príncipe e acaba tomando medidas extremas e recorre aos mais mirabolantes esquemas para conquistar o pretendente. O negócio vira praticamente uma competição pela perfeição física e pelo príncipe. E com muito sangue, mortes e suor, Elvira terá que lutar para se tornar a mais bela do reino e, quem sabe, finalmente ser escolhida como rainha do baile. Certamente veremos uma crítica à pressão social pela aparência perfeita, pelo corpo perfeito, mas tudo isso em um filme de terror e comédia, o que deixa tudo muito mais interessante. Se você nunca parou para pensar na meia-irmã feia da Cinderela, tá na hora de conhecê-la. Enquanto todo mundo espera a cinebiografia do rei do pop, Michael Jackson, 2025 nos presenteia com a cinebiografia de outro grande artista, Bruce Springsteen. Essa é a cinebiografia de uma das lendas do rock americano. E a trama segue a jornada criativa de Bruce Springsteen em torno da criação do seu 6º álbum de estúdio, o aclamado Nebraska, de 1982. Esse álbum é considerado um dos mais sinceros e pessoais do cantor, e foi gravado na própria casa do Bruce Springsteen, em Nova Jersey. E é durante o processo de criação e produção desse álbum que Springsteen enfrenta a pressão do sucesso e os fantasmas do seu passado. Na época ele vivia o auge do estrelato e Nebraska se tornou o álbum que foi um ponto de virada na sua carreira. E é considerado um dos álbuns mais reflexivos do artista. Provavelmente não veremos muito do início da carreira do Springsteen, com o filme mantendo um foco maior na época da gravação de seu 6º álbum, mostrando justamente a realidade de um artista em ascensão. Springsteen, Salve-me do Desconhecido. Me diz aqui se você já viu esse filme ou se pretende ver. O ano é 2025 e Coração de Lutador é lançado nos cinemas. Simplesmente o filme que pode fazer Dwayne Johnson ganhar o Oscar de melhor ator. Talvez você conheça o The Rock de filmes como Escorpião Rei, Treinando Papai, Velozes e Furiosos ou algum outro. Mas basicamente, filmes de ação e comédia. Esse é o tipo de filme que geralmente vemos o The Rock, porque de fato esse é o tipo de filme que ele fazia e continua fazendo. Mas sendo sincero, é realmente muito bom vê-lo evoluindo como ator e escolhendo também projetos diferentes do que ele geralmente escolhia. E Coração de Lutador me parece o filme perfeito para que ele mostre o quanto tem evoluído como ator. Nesse filme veremos a trajetória física e emocional do lendário lutador de MMA, Mark Kerr, com a trama mostrando os altos e baixos de sua carreira, mostrando sua luta contra o vício, suas vitórias e seu relacionamento amoroso no auge da fama no UFC. Mark Kerr foi um dos maiores nomes desse esporte nas décadas de 90 e 2000, mas apesar das conquistas e de todo sucesso, ele enfrentou vários desafios pessoais ao lado da esposa. Curiosamente, um dos grandes papéis da carreira de The Rock, ao menos até o momento, é justamente de um ex-lutador, e não fictício, mas sim um ex-lutador real, o que certamente exige uma preparação maior para o ator. Ou seja, esse papel foi um desafio para o The Rock, e pode ter certeza que ele continuará escolhendo projetos cada vez mais desafiadores, ao mesmo tempo em que continuará participando de projetos blockbusters. Então podem ficar tranquilos que certamente ele ainda vai fazer muitos filmes com a mesma roupa de selva que ele sempre usa. Se Dwayne Johnson vai de fato ganhar o Oscar de melhor ator,
Em 2026, eu não sei, mas a possibilidade existe. Ele tem sido muito elogiado por sua interpretação em Coração de Lutador e pode realmente ser indicado ao Oscar. E só a indicação, com certeza, já seria uma honra para o The Rock como profissional. E também uma alegria para quem acompanha o seu trabalho. Me diz aqui nos comentários qual o seu filme preferido do The Rock. E me diz também se você já viu ou se pretende ver Coração de Lutador. E são esses alguns dos filmes lançados em outubro de 2025. Me diz aqui qual você mais quer ver. Obrigado por assistir até aqui. Se gostou desse vídeo, deixa um like, deixa um gostei, que isso vai ajudar muito. Já se inscreve também nesse canal e bora seguir juntos conversando sobre filmes e séries. Gostaria muito de saber o que você achou dessa lista de filmes, então deixa aí a sua opinião. Obrigado e até o próximo vídeo.